Segundo dados do IBGE, nos últimos 2 anos, o Brasil enfrentou a mais profunda recessão desde o final da década de 40. O produto interno bruto encolheu mais de 7%, os bancos reduziram o crédito, consumidores pararam de comprar e as empresas demitiram e muito. E embora o governo trabalhe para retomar os trilhos da economia, os números ainda são ruins. E em um cenário desse, muita gente coloca o pé no freio, com medo da crise. E é aí que pensar em investir o dinheiro passa a ser prioridade. De acordo com o levantamento realizado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas no início do ano, 61% dos consumidores preferem investir na poupança, mesmo apresentando rentabilidade menor do que outras opções de investimento. Depois da poupança, investir em imóveis aparece na segunda posição. 18% dos entrevistados optaram por essa modalidade. Em seguida, aparece a previdência privada, com 13%. 9% dos entrevistados pelo SPC Brasil disseram que preferem o fundo de investimentos. E para fechar a lista de preferência do brasileiro, vem o dólar, com 6% dos consumidores, e o CDB, com 5%. E a gente aproveita esse gancho para conversar um pouco mais sobre isso com o Roberto Indec. Ele é analista-chefe da Rico Investimentos. A gente conversa hoje pela internet. Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite outra vez. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Roberto, a gente acabou de mostrar aí um perfil de como é que é o brasileiro na hora de investir e a gente vê que, realmente, como diz a pesquisa, o brasileiro não está sabendo investir bem o dinheiro. Por que isso acontece, Roberto? Qual que é a razão para que a gente não tenha essa cultura de fazer investimento financeiro? Olha, na minha visão, ainda é o desconhecimento, até porque acredito que grande parte da população brasileira, não vou nem dizer grande parte, mas praticamente como um todo, ela não tem educação financeira de base. Infelizmente, a gente acaba seguindo aquilo que ou a gente escuta uma primeira vez, ou acredita até em sonhos maiores, ou a gente até pode ver por essa mesma pesquisa, como vocês bem mostraram agora, mais de 60% da população brasileira ainda coloca dinheiro na poupança, né? A gente tem falado até de uma forma frequente que a poupança há muitos anos traz uma rentabilidade abaixo, em alguns anos, inclusive, da inflação, o que acaba sendo muito ruim, que há outras modalidades de investimentos muito interessantes. Por exemplo, nessa mesma pesquisa, eu pude ver que, por exemplo, quase cerca de 10% da população investe em fundos de previdência privada. Eles podem ser interessantes. Agora, se você perguntar para essa quantidade toda de pessoas que investem em fundos de previdência privada, qual a taxa de administração desse fundo, qual o retorno que esse fundo tem trazido em relação à taxa de juros, eu tenho certeza absoluta que mais de 90% não saberão dizer, né? Então, eu acho que é muito mais realmente esse desconhecimento, essa falta de educação financeira de base. Agora, os nossos telespectadores, inclusive quando você vem aqui ao jornal, Roberto, para tirar dúvidas do telespectador, muitas perguntas chegam nessa linha. Como é que eu faço para me tornar um investidor? Tem um passo a passo? Tem uma forma para que alguém que está acompanhando a gente fale, não, eu quero começar a fazer isso? Olha, atualmente eu acho que o principal passo a passo é a internet. Eu acho que hoje há muitos canais de YouTube, por exemplo, tem até, inclusive o meu, em que a gente coloca um pouco de educação financeira de base. Nós temos também páginas no Facebook que são interessantes. Nós temos páginas educacionais de instituições financeiras que também são interessantes. Enfim, eu acho que cabe muito mais a pessoa se preocupar com os recursos dela ou até com o futuro dela, e aí cabe a ela pesquisar um pouco mais sobre esse tema. Mas um ponto que eu coloco muito aqui é que a pessoa, justamente, ela não precisa ser expert nesse assunto, mas ela precisa necessariamente saber aonde está sendo alocado o seu dinheiro. Isso é extremamente importante, isso é uma característica que ainda falta muito na população brasileira. A gente, inclusive, vê isso no dia a dia com os nossos próprios clientes. Outra dúvida que também é muito comum é de as pessoas dizerem que tem um rendimento pequeno, um salário que não é muito grande. E aí ficam na dúvida, como é que eu vou investir se o meu salário já não é pequeno? Investimento é para todo mundo, Roberto? Atualmente é para todo mundo. Aliás, há alguns anos para cá é para todo mundo, né? A gente vê alguns investimentos hoje, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, que é quando você empresta seu dinheiro para o governo federal e ele te paga uma remuneração sobre isso, que é basicamente a mesma coisa, até os conhecidos CDBs, por exemplo, você vai lá e empresta o seu dinheiro para uma instituição bancária e ele te paga juros sobre isso. Mas, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, a partir de R$ 80, você já consegue investir pela primeira vez, né?
Então, acho que é bastante simples. Nesses últimos anos, as diversas plataformas digitais de investimento que têm trazido essa oportunidade a muitos investidores. A gente vê um crescimento muito grande, mas sem dúvida alguma ainda há um potencial gigantesco, em especial, de novo, se a gente levar em consideração esses mais de 60% que ainda colocam dinheiro na poupança, que aí eu não falo investem, né? A gente fala poupa, porque deixa dinheiro na poupança, porque realmente o rendimento da poupança é muito ruim se for comparar com outras modalidades de investimento. Eu estava, inclusive, nesta semana acompanhando as suas postagens lá no Radar do Dinheiro, Roberto, e você estava tratando sobre um assunto que é interessante, que é sobre o interesse do brasileiro, que parece que ultimamente tem aumentado em relação à Bolsa de Valores, embora a gente tenha um número muito pequeno ainda de pessoas investindo, mas parece que as pessoas estão mais interessadas, principalmente depois de verem tantas notícias a respeito do mercado, não é? Exatamente. Hoje a gente tem cerca de 600 mil CPFs ativos cadastrados na Bolsa de Valores. Ainda é um número praticamente irrisório se a gente for levar em consideração o tamanho da população brasileira, que são quase 200 milhões de pessoas. E eu acho que a Bolsa de Valores ainda é um investimento que muita gente associa com altíssimo risco. Realmente, o risco é muito mais alto, a população brasileira ela tende a ser muito mais conservadora pelo histórico de juros altos que nós temos por aqui, mas eu acho que a partir do momento que a taxa de juros do nosso país ela vai permanecer num patamar bastante baixo por pelo menos os próximos 18 meses, eu acho que as pessoas vão ter que começar a buscar algo com um pouco mais de risco para ter um retorno um pouco melhor. Até porque, Hélio, da última vez que eu estive aí, a gente chegou até a comentar, e é um tema muito interessante que algumas pessoas colocam, né? Esse tal do rendimento do 1% ao mês. Sim. Esse foi outro vídeo que eu fiz ontem, e justamente falando sobre isso. Com a taxa de juros em 7% ao ano, esqueça, esse tal do 1% ao mês não existe mais. Aliás, isso é uma regra que não existe, isso é um conceito que não existe. As pessoas colocam que querem ter 1% ao mês seus rendimentos em aplicações financeiras, e isso só acontece quando, por exemplo, a taxa de juros está próximo dos 12% ao ano. Agora, em alguns anos, a taxa de juros pode estar em 14%, pode estar em 16%, 18%, e aí, inclusive, vai ser superior a esse 1%. Mas como para os próximos 18 meses a gente espera uma taxa de juros próximo dos 7% ao ano, certamente o rendimento vai ser na casa dos 0,5%, 0,6% ao mês. Conversei aqui com Roberto Indec, analista-chefe da Rico Investimentos. Roberto, muito obrigado mais uma vez pela colaboração aqui junto com a gente. Boa noite. Eu que agradeço. E bom trabalho. Boa noite.